Então, mais uma etapa da revisão da língua grega, pronomes. Pronomes pessoais, de primeira e segunda pessoa. Primeiro, no português. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais chamados do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E os chamados pronomes pessoais do caso oblíquo, me, te, o, a, se, o, lhe. Nós, vos, os, a, se, o, lhes. E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si. Pronome assim chamado, pois é um nome que está no lugar de outro. Por exemplo, na frase, João é um bom aluno, ele tirou nota máxima na prova, esse ele aqui está no lugar de João. Seria o mesmo que dizer, João é bom aluno, João tirou nota máxima na prova. Mas para não repetir, eu posso usar ele como sendo substituto de João. Como o verbo o verbo ser, na terceira pessoa do singular, está na terceira pessoa, o pronome de terceira pessoa, ele. Ele é o pronome que está substituindo a palavra João. O pronome pessoal de primeira e segunda pessoa não possui variação de gênero. Tanto se é um homem ou se é uma mulher, vai dizer eu. Se você se dirige a um homem ou uma mulher, você vai dizer tu. Então não há flexão de gênero. Já na terceira pessoa é ele ou ela. Isso, o português. Em grego, aqui uma coisa importante. Pronome não tem muito o que explicar. Pronome você vai ver aqui o que é. Vai pegar um maço de folha, um caderno e vai treinando, até a mão cansar, até decorar tudo, até saber de frente para trás, até você bater o olho e saber. Porque não tem muito que... Pronome é pronome. Assim como a gente usa na língua portuguesa, tem na língua grega. Pronto. Então vamos lá. Pronomes pessoais do grego. Aqui nós temos singular, plural, da primeira pessoa. Então, equivalente ao eu, ao nós. E da segunda pessoa, equivalente ao tu e ao vós. E temos os casos. Então, por exemplo, nominativo, ego. Genitivo, emu ou mu. Dativo, emoi ou moi. E acusativo, eme ou me. Então a tradução vai ser ego, eu. Mu, meu. Emoi ou moi, a mim. Ou me. Eme ou me, que é objeto direto, me. Então, não tem mistério. Decorar isso aqui, não tem outro jeito. Lembrando, não existe vocativo de pronome. Plural, remeis. Veja que a diferença entre a primeira e a segunda pessoa do plural, a primeira vai ter o ré e a segunda vai ter o u. Remeis, remon, remin, remas. Nós, de nós, a nós, que é objeto indireto, e nos, como objeto direto, já que é acusativo. Então aqui, esses pronomes são formados a partir desses temas. De primeira pessoa é em, de segunda é s, e de terceira é sigma, hy. Segunda pessoa do singular. Su, escrito de outra forma, né? Soi, se, que é tu, teu, a ti ou te. Segunda pessoa do plural. Umeis, umon, umin e umas. Vós, de vós, a vós, vós. Então, pega um caderno, começa a escrever lá. Ego, emo, emoi, eme. Remeis, remon, remin, remas. Su, soi, se. Umeis, umon, umin, umas. Repete 350 vezes, pronto. Você vai bater o olho e você vai saber. Pronomes de terceira pessoa. Veja aqui no quadro anterior, só primeira e segunda. E não tinha flexão de gênero, assim como o português. Então, ego vai servir seja para homem, seja para mulher. Su, seja para homem, seja para mulher. Terceira pessoa, não. Então, veja, a terceira pessoa se tem para o masculino, feminino e o neutro.
Como que se traduz? Bom, autós, auté e autó, se aparece sozinho na frase, tem função de pronome. Equivale, você pode traduzir o autó, se aparece sozinho, como ele ou como este. Serve para os dois. Se aparece sozinho. Se aparece em função atributiva, o que é função atributiva? Aqui, o pronome está entre o artigo e o substantivo ao qual ele se refere. Ou poderia ser ho autós, ho theos. Também seria posição atributiva. A tradução nesse caso vai ser o mesmo. Se for sozinho, equivale ao latino is e a id. Se for em posição atributiva, equivale ao pronome latino idem, o mesmo. Em posição predicativa, ou seja, não está entre o artigo e o substantivo e não está ho autós, ho theos. Essa é a posição atributiva, ou seja, está fora disso. Equivale a ipse, ou seja, também vai ser traduzido com o mesmo. Autós, ho theos, o mesmo Deus. Ou Deus mesmo. E autu, que é o genitivo singular. Autu. Pode ter função também de status em logo. Ou seja, se a gente encontra autu sozinho na palavra, pode significar ali. Como se traduz? Nominativo vai ser ele próprio. Genitivo, seu ou dele. Lembrando, seu, terceira pessoa. Porque a gente usa no português moderno seu como um pronome referido a você. Então seria segunda pessoa, mas seu aqui no sentido de uma terceira pessoa. Lembrando, é pronome de terceira pessoa. Autó é a ele ou lhe. Autón é ele ou o. Então veja que esse pronome, autós, auté e autó, ele se comporta como um adjetivo. Veja, os, o, on. Feminino, es, en. E neutro, o, u, o. Se comporta como, aqui como o nome de segunda declinação, aqui de primeira, aqui de segunda. Se comporta como um adjetivo de primeira classe. Pronomes possessivos. Aqui o possessivo pode ser reflexivo ou não reflexivo. Então, lembra que os temas do pronome em, sigma e sigma fi, não reflexivo, emos ou emu, sós ou su, autu ou autès, se for feminino é autès. Então, meu, seu, teu. Hemeteros ou hemon, hymeteros ou hymon e auton, que é nosso, vosso, deles. O reflexivo, como que a gente faz o reflexivo em português? Ou a gente vai pôr o de si ou o mesmo. Então, emaltu, de mim mesmo. Saltu ou salté, se for feminino. De tu mesmo, de ti mesmo. Eautu ou autu ou autès. São as variações que pode haver. Dele mesmo ou dela mesma. E assim por diante. O reflexivo é semelhante ao ipse em latim. E o não reflexivo ao idem. Ambos em português se traduzem com o mesmo e se declinam como adjetivo de primeira classe. Aqui os pronomes determinativos. Em português, a gente tem os seguintes determinativos. Este é o pronome determinativo quando você está se referindo a algo que está próximo de quem está falando. Se é uma coisa que está perto de mim, eu digo este.
Se é uma coisa que está perto da pessoa com qual eu estou falando, eu digo esse. Se é uma coisa que está longe, seja de mim, seja da pessoa com qual eu estou falando, eu digo aquele. Então, vamos ter um determinativo ou demonstrativo para esse e para aquele também em grego. Esse primeiro pronome aqui que temos aqui, rodê, redê e todê, veja que é o artigo ro, ré, to, o artigo masculino, o artigo feminino, o artigo neutro, mais de na frente. Então, não é assim, bicho de sete cabeças, né? Rodê, tudê, todê, tondê. Roidê, tondê, toisdê, tusdê. Se a pessoa sabe o artigo, depois de treinar bastante as declinações, ela sabe o determinativo. Redê, tesdê, tedê, tendê. Raidê, todê, taisdê, tasdê. Todê, tudê, todê, todê. Tadê, tondê, toisdê e tadê. Lembrando que o dual é raríssimo, praticamente não é usado, então vou nem... Assim, se a pessoa quiser estar com o tempo sobrando, quiser decorar, decore, mas é raríssimo. Na Bíblia, por exemplo, não aparece, nunca. Então, esses são os determinativos. Masculino a gente vai traduzir como este, feminino como esta e o neutro como isto. Agora, o pronome demonstrativo que se refere a algo que está próximo da pessoa com a qual você está falando. Equivale ao português esse. O OD equivale a este, com T. Esse aqui, ó, utos, a esse. Então, apenas no nominativo a gente não tem o tal. Nas demais declinações nós temos o tal. E aí vem utos, tuto, tuto, tutum. Veja que as terminações são as mesmas de um nome de segunda declinação. Utoi, tuton, tutois, tutu. Feminino. Auté, tautes, tauté, tauten. Autai, tuton, tutais, tutas. Veja, as mesmas terminações de um nome de alfa impuro de primeira declinação. Então, alfa impuro, singular, tudo é com eta. Neutro, tutó, tutu, tutó, tutó. Mesmas terminações de um nome neutro da segunda declinação. Mesma coisa, o plural. Tá, ton, tó, está. Esse pronome aqui equivale ao esse em português. E agora, o que equivale ao aquele? O masculino a gente vai traduzir como aquele, o feminino como aquela e o neutro como aquilo. Então veja que mesmo o português ele tem essa flexão de gênero. Veja que equem e a terminação é de um adjetivo de primeira classe. Os, o, on. Roi, on, ois, us. Feminino, de um nome, adjetivo de primeira classe, né? Ou a palavra de primeira declinação de alfa impuro. Eta, es, e, en. Hai, on, ais e as. E o neutro como nome de segunda declinação neutro. O, u, o. A, on, ois, a. Então veja que como esses pronomes se comportam de uma maneira muito regular, se você lembrar que ekeinos, o ekein é aquele que o ut, que tem tal nas demais declinações, então vira tut, é o esse. E que o de na frente do artigo é o este, você decora com facilidade. Outros pronomes demonstrativos. Se a gente está falando de qualidade, tem o toios, toia, toion. Quando se refere a uma qualidade, para demonstrar, para apontar uma qualidade, pode ser traduzido como tal. De quantidade, aí seria tosos, tose, toson, que seria tanto ou tão grande. De idade ou de importância,
Telikos, telike, telikon. Todos eles declinados como adjetivo de primeira classe. De tal idade, de tal importância. E veja que esses aqui, se aparecer uma outra versão deles com a partícula de na frente, veja, todos aqui têm de. Seja toios de, tem exatamente o mesmo significado. Ou então, ao invés de aparecer toios, aparece toiutos. Ao invés de aparecer tos, aparece tosutos. Também tem exato mesmo significado. Acrescentar o de ou utos não muda o significado. É apenas uma maneira de reforçar, por assim dizer. Mas, como isso não existe em português, então a gente traduz do mesmo jeito. Pronomes reflexivos. Reflexivo, emaltu, de mim mesmo. Emaltó, a mim mesmo. E emalton, mim mesmo. Feminino, veja aqui, emalt. Então teremos o, on. É as terminações da segunda declinação. No caso do feminino, es, terminações da primeira declinação. Aqui da segunda, né, masculina. Plural, mesma coisa. Emon, autônomo. Emin, autóis. Emas, autus. Plural. Emon, autônomo. Remin, autais. Remas, autas. Veja que são formas se escrevendo com mais de uma palavra. E no plural, se autu, se autó, se auton, se autes, se auté, se auten, humon, auton, humin, autóis e humas, autus. Então, a terminação do acusativo plural, terminação do dativo plural, terminação do genitivo plural. Realmente muito regular, basta decorar, decoreba braba. E o reflexivo de terceira pessoa, e autu, outra forma de escrever, autu, dele mesmo. E autó, autó, a ele mesmo. E auton, auton, ele mesmo. Então, mesma coisa, as duas formas de escrever, no feminino e no neutro. E temos aqui também no plural, que aí se pode escrever e auton, auton, dessa forma aqui, deles mesmos, que seria o plural dessa forma de cima, mas tem também essa forma aqui. Sfon, auton, junto. Sfon, auton. Porque assim como esses aqui tem uma forma com duas palavras, também o de terceira pessoa tem essa forma aqui no plural, usando duas palavras. Sfisin, autóis. Sfas, autus. Sfon, auton. Sfisin, autais. Sfas, autai. Sfon, auton e sfsin, autóis. Veja que essa maneira de sigma phi, que é até difícil de pronunciar, segue aquilo que foi dito. Olha, o tema da terceira pessoa é sigma phi, por isso que tem essa forma do pronome reflexivo. Dele mesmo, a ele mesmo, de nós mesmas, e assim por diante. A terceira pessoa é a única que possui gênero neutro, como nós vimos aqui. Tem neutro. As demais, só masculino e feminino. Em plural, há a forma sfon, que é mais antiga, e a forma mais recente, que aparece em vermelho. Então, essa eauton, auton, é mais recente. Essa sfon, auton, ou sfisin, autóis, é a forma mais antiga. Não confundir autó escrito dessa forma, é um pronome pessoal de terceira pessoa que significa a ele, dativo singular. E autó dessa forma, veja que troca só o espírito. É um pronome reflexivo que significa a si mesmo. Um vai significar ele, pronome pessoal, o outro, si mesmo.
A diferença é apenas o espírito. Aqui é o espírito áspero e aqui o espírito doce. Então aqui é autó, aqui é hautó. O jeito de pronunciar como se aqui tivesse um H, né? Então é hautó. Como eu disse aí em algum vídeo passado, o espírito, quando os romanos iam traduzir uma palavra que tinha espírito áspero, eles colocavam um H justamente para sinalizar isso. Pronomes interrogativos. Interrogativos é aqueles que a gente usa para quando vai perguntar alguma coisa. Quem ou que coisa? Pode ser traduzido assim. Masculino e feminino e neutro. Neutro é usado para objeto, né? Qual coisa ou que coisa? Aqui se pode usar para pessoas. Então é tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tissi, tinas. Neutro. Ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tissi, tina. Lembrando que aqui, esses dois últimos aqui é o dual, que é raríssimo. Então, não aconselho perder tempo decorando dual, não. Mas, se a pessoa quiser. Aqui os pronomes relativos. A gente vai traduzir pronome relativo como, em português, que, o qual ou quem. E as suas variantes, né? Que, a qual ou quem. Então veja que o pronome relativo ele é quase igual ao artigo, com a diferença que o nominativo singular é ros e não ro. Mas depois, o, on, roi, on, rois, us, re, es, re, en, rai, ron, rais, has, ro, hu, ro, ha, ron, rois, ha. Então, muito cuidado para não confundir. Qual é pronome relativo? Em geral está no começo de uma frase, se referindo a um outro nome anterior da frase principal. Ele dá origem a uma subordinada, chamada subordinada relativa. Já o artigo, ele sempre vai vir um artigo, por exemplo, ro teos, vai vir o ro, mas na frente vai vir um teos. Ou seja, o artigo está sempre ligado a um substantivo, normalmente. Já o pronome relativo se refere a uma coisa mencionada anteriormente. Então, cuidado para não confundir. Só esse aqui que é diferente, que tem um sigma. Os demais se parecem com o artigo. Pronomes indeterminados. Veja que, seja o interrogativo, seja o indeterminado, se escreve do mesmo jeito. A diferença são os acentos. O indeterminado vai ser escrito, pode ser traduzido como qualquer um, qualquer coisa. Então é tis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tissi, tinas. O neutro, aqui masculino e feminino. Neutro, ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tissi, tina. Decorando um, você decora o outro. Só lembrar que o que tem o acentozinho é o interrogativo. Também vai ajudar o fato que está em uma frase interrogativa, uma pergunta, seja ela explícita ou não. Já o que é indeterminado, não necessariamente. Alguma coisa, ou algo, alguém. Segundo tipo de pronome é indeterminado. Quem quer que, ou o que quer que. Como é que é isso em grego? Hostis, hutinos, hutu, hotini, hotó, hontina, hoitinis, hontinon, hoistici, hustinas. Então veja que o tis, tinos, tini, tina, tines é como se fosse uma variante do primeiro pronome determinado.
com a diferença que vai colocar o relativo aqui na frente. Relativo, né? Os, us, on, roi, on, ois, u. Então, põe o relativo na frente, põe o determinado, você forma um novo tipo de pronome indeterminado. Bota lá no papel, escreve 50 vezes, pronto, decorou. E por último, o terceiro tipo, udeis, udenós, udeni, udená. Feminino, udemia, udemias, udemia, udemian. E neutro, uden, udenós, udeni e uden, que pode significar nenhum ou nada. Nenhum ou nada. Então, os pronomes da língua grega, os mais usados são esses. Não tem muito o que fazer, não. É decoreba.